Salve primeiro ano, tudo bem? Professor Leandro falando, mais uma aula de física. Bem, como vocês perceberam, hoje estou fazendo a gravação aqui em um local diferente, eu estou na escola, ok? Devido a uns problemas técnicos que eu tive em casa, né? Devido ao meu roteador estar com problemas, então eu estou fazendo a aula aqui na escola e já gravar imediatamente para vocês terem algum conteúdo durante esse feriado. Apesar que ultimamente feriado não está dando mesmo, né? Mas a gente vai tentar tocar o barco aí para que vocês não percam conteúdo. Beleza? Gente, a aula de hoje será sobre a tarefa mínima a respeito do capítulo 2, né, o início do capítulo 2, que é a introdução à mecânica. São esses exercícios que estão nesse slide aí, descritos nesse slide aí, exercícios 1 ao 6, páginas 15 a 17. Ok? Sem mais delongas, vamos para o primeiro exercício aqui. Ele mostra um ônibus transportando passageiro entre duas cidades, né? E nessa situação pode-se afirmar que a gente tem lá as alternativas. Alternativa A: os passageiros estão em movimento. Bem, não está completamente correto, tá? Por quê? Porque faltou o referencial, tá? Estão em movimento em relação ao quê? Né? Se for em relação ao motorista, está em repouso, né? Que está todo mundo se movendo na mesma velocidade, né? O motorista e os passageiros estão na mesma velocidade, a distância entre o motorista e os passageiros não se modifica. Então, em relação ao motorista, está em repouso. Mas se tiver um observador na beira dessa estrada, por onde esse ônibus está passando, aí sim os passageiros estão em movimento em relação a esse observador. Lembre-se, conceitos de movimento e repouso são relativos, eles dependem do referencial. Então o item A ele não está correto, por quê? Porque faltou a referência para saber em relação ao que os passageiros estão em movimento. Ok? Item B. Os passageiros estão em movimento em relação ao motorista do ônibus. Eu acabei de falar. Em relação ao motorista do ônibus, os passageiros estão em repouso. Por quê? Se o ônibus está se movendo, vou dar um exemplo, a 80 km por hora em uma estrada retilínea, né, tudo que está dentro do ônibus também está se movimentando a 80 km por hora. Motorista, passageiros. Então, se todos estão se movendo na mesma velocidade, a distância vai ser fixa, não vai mudar a distância entre os passageiros e o motorista. Então os passageiros na realidade estão em repouso em relação ao motorista do busão. Beleza? Então a alternativa B não está correta. Item C. Os passageiros estão em repouso em relação à Terra. Falso, né, gente? Porque se eu botar um referencial fixo na Terra, né, os passageiros estarão em movimento. Tudo bem? Porque está mudando a posição deles em relação ao referencial na Terra. Então o C também não é verdadeiro. Item D. O motorista do ônibus está em movimento em relação à Terra. Essa alternativa D tá legal. Mas vamos ler aí. O motorista do ônibus está em movimento em relação ao ônibus. Não é verdade, né? Se o motorista está dentro do ônibus, se o ônibus se move com uma determinada velocidade, tudo que está dentro do ônibus se move na mesma velocidade do busão. Então o motorista está em repouso. Então a alternativa correta é a alternativa D de dromedário, beleza? D de dado, como vocês quiserem. Tudo bem, gente? Então o que nós temos em mente? Não existe, relembrando, conceitos de repouso e movimentos não são absolutos. Depende sempre de um referencial. Não existe, por exemplo, eu estou paradão aqui na minha cadeira aqui, fazendo esse vídeo para vocês. Não significa que eu esteja em repouso absoluto. Em relação a alguma coisa, eu estou em movimento. Por exemplo, se passa o Celcinho passando do lado de fora aqui, né, andando, indo em direção ao fundo da escola ali. O Celcinho passando por aqui, ele está em movimento em relação a mim. E vice-versa, eu estou em movimento em relação ao Celcinho. Por quê? Porque a distância entre nós dois muda com o passar do tempo. Então isso é um conceito de movimento. Tudo bem, gente? Próximo exercício. Duas crianças sentadas no banco traseiro de um carro que está em movimento em relação à Terra observam os objetos externos ao veículo.
Então as crianças estão lá vendo a paisagem, né? Vendo as árvores, vendo os animais, né? Na beira da estrada e tal. Então eles querem saber qual que a alternativa é a correta. Alternativa A. Qualquer objeto está em movimento em relação a ela, inclusive outros veículos. Não está totalmente correto. Por quê? Não é todo movimento. Essa alternativa A está falando que as crianças estão em movimento absoluto, o que não é verdade. Né? Se, por exemplo, tiver algum outro veículo se movendo na mesma velocidade do veículo onde as crianças estão, por exemplo, o veículo das crianças está a 60 por hora, 60 km por hora, e eu tenho um outro veículo com a mesma velocidade, esse outro veículo está em repouso em relação às crianças. Consequentemente, ao carro das crianças. Beleza? Então, não é correto dizer que qualquer objeto está em movimento em relação às crianças. Então, a alternativa A não é correta. Item B. Alternativa B, desculpa. Um ponto qualquer da estrada está em repouso. Também não é verdade. Porque se o ponto está parado na estrada, vamos supor que o meu dedo seja esse ponto, e o carro está passando, ó. Pode ver que a distância do carro em relação a esse ponto que está parado na estrada está em movimento. Por quê? Porque a distância entre o ponto e o carro se modifica ao longo do tempo. Então está em movimento. Tudo bem? Alternativa C. O veículo em que as crianças estão, em que elas estão, se movimenta em relação a elas. Não é verdade, né? Porque se elas estão no banco traseiro do carro, né? Se elas estivessem se movimentando, elas iam atravessar o carro, não tem sentido. Né? Então, se o veículo está em uma determinada velocidade, tudo que está dentro do carro também está na mesma velocidade. Se a velocidade dos dois é a mesma, então significa que o carro está em repouso em relação às crianças. Então a alternativa C também não é verdadeira. Tudo bem? Alternativa D. Uma das crianças está em movimento em relação à outra. É falso, né? Porque as duas crianças, elas estão no mesmo carro, no mesmo veículo, estão na mesma velocidade. Se as duas crianças estão na mesma velocidade, significa que elas estão em repouso, né? Uma em relação à outra. E a alternativa E, o motorista do carro está em repouso em relação às crianças. Essa é a alternativa verdadeira. Alternativa E, de escola. Tá? Por quê? Porque se o motorista está dentro do mesmo carro que as crianças, não esqueça que eu falei, tudo que está dentro do carro está na mesma velocidade. As crianças estão na mesma velocidade do motorista. Então o motorista está em repouso em relação às crianças e vice-versa. Tá? As crianças estão em repouso em relação ao motorista. Então a alternativa E é a alternativa correta. Tudo bem? É a mesma ideia do exercício 1, né? Exercitar conceitos de repouso e movimento. Beleza? Próximo exercício. Uma ciclista passeia pela cidade deslocando-se 10 km em um sentido e 3 km em outro. Em relação aos conceitos de distância percorrida e deslocamento escalar, pode-se afirmar que, pessoal, só relembrando, né? Relembrando que distância percorrida, que eu sinalizo com a letra D, ok? É a soma de todos os deslocamentos que um corpo faz. Tudo bem? Se eu tenho dois pontos, por exemplo, um ponto A e um ponto B. O ponto B está aqui. E o móvel, e o corpo, ele se move de A em relação a B e não tem, vamos supor que vale, sei lá, 10 km. Tá bom? Se ele move de A para B e não tem inversão de movimento, né? Significa que nesse caso aqui, o meu espaço percorrido é igual ao meu deslocamento escalar. Se não tem inversão de movimento. Agora, se eu movo de A para B e eu volto de B para A, aí muda, né? O meu espaço percorrido é a soma da distância. É a soma da distância de A para B e de B para A, né? Então, meu espaço percorrido, se ele volta, né, para o ponto A, é a distância de A para B, B para A, né? Então, 10 mais 10. Vou descrever. Vai. 10 mais 10, né? Que é 10 de ida e 10 de volta. O meu espaço percorrido é de 20 km.
Tudo bem? E o meu deslocamento escalar? Pessoal, deslocamento escalar é a variação entre a posição final entre a posição final e a posição inicial. Então, o meu deslocamento escalar, que é dado por ΔS, é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Tudo bem? Se fosse na situação de um corpo indo do ponto A para o ponto B sem inversão de movimento, vai ficar lá no ponto B mesmo, o meu ΔS seria de 10 km, né? Porque a distância de A para B é de 10 km. É a variação de espaço, ele variou 10 km no espaço, né? Mas se ele volta para a posição final é a mesma que a inicial, né? Então vai ser 0 menos 0, que é igual a 0. Então se eu vou e volto para o mesmo ponto, meu deslocamento escalar, meu ΔS, é igual a 0. Então tem diferença entre espaço percorrido e deslocamento escalar. Pessoal, extremo cuidado. Procure fixar esse conceito, porque quando a gente for estudar sobre velocidade média e velocidade escalar média, a diferença vai estar justamente no uso desses dois conceitos. Velocidade, deslocamento escalar e distância percorrida, tá? Então a diferença da velocidade média para a escalar média é qual o conceito do espaço que eu vou utilizar. Tudo bem? Então extremo cuidado, não confundam deslocamento escalar com espaço percorrido. Tudo bem? Voltando para a questão. Então, ele fala que ele foi 10 centímetros. 10 centímetros, ó. 10 quilômetros em um sentido. Então, eu vou desenhar aqui, rapidinho aqui. Então, eu tenho... Esse move... Esse move 10 km num sentido, pode ser... Eu estou fazendo a direita, tá? Pode ser a esquerda também, não tem problema, tá? Então esse move 10 km num sentido e ele se move 3 km em outro sentido. Beleza? Aí vamos analisar as alternativas. Item A. A distância percorrida pode ser menor do que 13 km. A distância percorrida. Então, o que é a minha distância percorrida mesmo? É o meu D, né? Então, se ele percorreu 10 km na ida e 3 km na volta, a minha distância percorrida é de 13 km. Tudo bem? Então, a alternativa A, ela é falsa. Tá? Ela não pode ser menor que 13 km. Ela é igual a 13 km. Tudo bem? Item, alternativa B. A distância percorrida pode ser igual a 7 km. Falso. Tá? Falso. Por quê? Porque acabamos de ver que a distância percorrida é igual a 13 km. Beleza? Alternativa C. O deslocamento escalar. Olha só agora, hein? O deslocamento escalar é igual a 13 km. Não é verdadeiro por quê? Porque a minha variação de espaço, que é a variação da posição final com a posição inicial, variou isso daqui, ó. E terminou nesse ponto aqui, ó. Esse ponto, a medida dessa reta azul é de 10 menos 3. Então, meu deslocamento escalar é de 7 quilômetros. Tudo bem? Então, a alternativa C não é verdadeira por quê? Porque o deslocamento, ele trocou, né? Na verdade, ele trocou deslocamento escalar por distância percorrida. A distância percorrida é igual a 3 km, mas deslocamento escalar, não. Tudo bem? Item D. O deslocamento escalar pode ser igual a 9 km. Esse item D aí
Ele pode ser sim, por quê, gente? Porque quando a gente fala em deslocamento, a gente acha que somente pode haver em cima de uma única direção, como se estivesse em cima do eixo X, por exemplo. Só que se o movimento for bidimensional, se ele estivesse deslocando em relação aos eixos X e Y, o meu deslocamento resultante, que é o meu deslocamento escalar, ele pode sim ser igual a 9 km. Lógico que depende do formato do deslocamento que a ciclista está fazendo. Quando a gente fala sentido diferente, não necessariamente pode. Não necessariamente, por exemplo, eu estou falando do eixo horizontal. Você tem o sentido para a direita e para a esquerda, né? Só que eu posso adotar um sentido diferente, por exemplo, se eu for para cima. Para cima eu estou indo também no sentido, além de ser sentido diferente, ele está numa direção diferente, ok? Então o deslocamento ele pode sim ser igual a 9 km se ele estiver em uma direção diferente. Então a alternativa D é o que está com mais cara de ser a correta. E a alternativa E, o deslocamento escalar não pode ser igual a 7 km. Eu acabei de mostrar que o deslocamento escalar é 10 menos 3, que é igual a 7. Então a alternativa correta é a alternativa D de Dominique. É a alternativa D. Tudo bem, meninos? Então, gente, quando a gente fala sentido diferente, não necessariamente pode ser na mesma direção. Pode ser em direções distintas. Beleza? Próximo exercício. Vamos lá. Exercício 4. Em uma pista circular de raio R, um piloto de kart parte da origem com seu carro. Após completar 75% da primeira volta, o carro quebra e o piloto precisa ser resgatado. Item A. Uma equipe de mecânicos é encaminhada ao local para determinar o que ocorreu com o kart. A equipe realiza o menor deslocamento possível partindo da origem em direção ao ponto de quebra do kart. Qual que é o deslocamento vetorial da equipe? Esse deslocamento vetorial é igual ao deslocamento vetorial do kart? Justifique a sua resposta. Então vamos lá, a situação é essa. Começou a corrida de kart. O piloto do kart largou aqui, ó. Ele largou aqui nesse ponto. Eu vou chamar de ponto A. Aí ele fala que completou 75% da primeira volta. Pessoal, 75% para quem lembrando porcentagem, né? 75% é a mesma coisa que 75 sobre 100. Se eu simplificar em cima e baixo por 25, vai dar 3 quartos. Então ele completou 3 quartos de uma volta e o carro quebrou. Então, o ponto A é o início. O ponto B, você pode ver que a distância do ponto A até o ponto B é 1 quarto de volta. Do ponto B até o ponto C é mais 1 quarto de volta. Então, ele já completou metade. O ponto D, que vai ser... Eu vou desenhar em preto aqui, ó. Esse ponto D, 3 quartos de volta. Então, ele chegou até aqui e, infelizmente, o carro quebrou. Tudo bem? O carro quebrou. Aí, vamos pensar. Ele quer saber qual que é o deslocamento vetorial da equipe. Bem, a equipe estava na mesma posição da largada do carro. Então, significa que ele estava no ponto A. Normalmente, uma equipe, os boxes, né, eles ficam na reta de largada. Então, ele está aqui nesse ponto A. A equipe teve que se mover até o ponto de quebra. Então, se eles estão no ponto A e o carro quebrou no ponto D, a menor distância entre esses dois pontos é uma reta, né? Você sabe que em geometria, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então eu desenho uma reta aqui, ó. Eu desenho uma reta entre esses dois pontos, né? E o meu vetor, tá? Ele vai de A para D, né? Que é o meu deslocamento final menos inicial. Então o meu vetor está aqui, ó. Por quê? Ele se dirigiu em direção ao ponto D. Então, meu vetor ΔS está aqui, ó. Tudo bem? Então, esse foi o deslocamento vetorial da equipe. Ok?
E o do kart, ele é igual a esse deslocamento vetorial da equipe, da equipe de socorro? Pessoal, a gente não pode esquecer que o deslocamento vetorial, que é o meu ΔS, o que é o deslocamento vetorial mesmo, gente? É a posição final menos a posição inicial. Então, por exemplo, se eu tenho dois pontos, um aqui e outro aqui, ponto A para o ponto B, por exemplo, não interessa qual foi a trajetória que o móvel fez. O que interessa apenas são os pontos final e inicial. Tudo bem? Tanto o kart como a equipe, eles não saíram e terminaram no mesmo ponto, eles não começaram e terminaram nos mesmos pontos, porque o carro ele começa no ponto A e ele quebra no ponto D. A equipe é porque o carro ele tem que dar a volta, né? Porque é uma corrida, né? Ele tem que fazer o percurso circular. Tudo bem? Então ele foi no sentido, sei lá, aqui eu coloquei no sentido anti-horário, né? E percorreu 3/4 de volta no sentido anti-horário e quebrou aqui no ponto D. Só que a equipe, como é uma questão de socorro, ele tem que ser o mais rápido possível. Por isso que fez esse deslocamento do ponto A para o D. Só que, no caso do carro, o deslocamento vetorial, como ele começou em A e também terminou em D, o deslocamento vetorial do kart é o mesmo da equipe. Por quê? Porque se eu for justificar, né? Se eu for justificar a resposta, né? Respondendo a pergunta, eu não preciso nem calcular, tá, gente? Se eu for perguntar o ΔS, ou se vocês quiserem, o deslocamento vetorial do kart é igual ao da equipe, igual ao ΔS da equipe, se for justificar, porque suas posições, ou então se quiser colocar seus SF e SI, suas posições finais, suas posição final e inicial são as mesmas. Tudo bem? Não precisa nem calcular. Tudo bem? Só de você saber que o ponto A, ambos, tanto a equipe como o kart, o carro, começaram e terminaram nas posições, o ΔS vai ser igual. Tudo bem? Item B. Determine a distância percorrida pelo kart antes de quebrar. Bem, gente, isso aí é mais... como eu explicar para você? É mais matemática do que física, né? Por quê? Nós sabemos, gente, que o comprimento de uma circunferência, a gente sabe que é 2πr. Ok? Se tivesse dado uma volta completa, ele percorreria 2πr. Mas ele não percorreu 2πr. Ele percorreu 75% da pista. Então, na verdade, a minha distância percorrida é igual a 0,75 do 75% do comprimento da pista, que é igual a 0,75 vezes 2π vezes r. 0,75 por 2, então a distância é igual a 1,5 vezes πr. Tá bom, gente? Não precisa calcular, porque não foi fornecido o raio, né? Então pode deixar a resposta dessa forma. Então a distância percorrida pelo kart é de 1,5 vezes π vezes r. Tá bom? Ah, professor, e se eu fosse calcular o deslocamento vetorial do kart, né? Porque eu calculei a distância percorrida. Se eu fosse calcular o meu ΔS, ele seria o seguinte, ó. Aqui é o ponto D, aqui é o ponto A, certo? Ponto D, ponto A. Aqui é o centro da circunferência. Se aqui é o centro da circunferência, de O para A,
vale quanto? Vale R. E de O para D também vale R. Então a distância de A para D, que seria o meu módulo, né, do meu vetor ΔS, se eu fosse saber o que é o módulo de ΔS, né, você aplica Pitágoras, né, ΔS ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. ΔS, módulo de ΔS ao quadrado é igual R ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 2R ao quadrado. O ΔS está ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado raiz, né? Então, ΔS é igual a raiz de 2R ao quadrado. O meu deslocamento vetorial, meu ΔS, tem módulo R raiz de 2. Não precisava nem tirar Pitágoras também, né, gente? Porque se de O até D vale R e de O até A vale R também, a distância de A até D é a diagonal de um quadrado. E como vocês devem ter visto no nono ano, a diagonal de um quadrado vale lado raiz de 2. Quanto vale lado? R. Então, você já poderia calcular a distância entre A e D equivale a R raiz de 2. Vocês perceberam que R, ou melhor, vocês perceberam que a distância percorrida é diferente do deslocamento vetorial. Tá bom? Próximo exercício. Opa, exercício de Enem, hein? Isso aí é bom, isso aí. É bom para vocês terem noção como é que é uma questão de Enem aí. Exame Nacional do Ensino Médio. Bem, vou ler o texto aqui rapidinho. Conta-se que um curioso incidente ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão, né? Se tratava de um míssil, né? Vamos ver as alternativas aqui. O que a questão deseja, né? O piloto consegue apanhar o projétil, pois... Então é o seguinte, tá lá, o piloto lá no meio de uma batalha e ele vê um ponto preto na frente dele. Ele acha que é uma mosca. De repente vê que é um míssil, né? Vamos ler as alternativas aqui. Alternativa A. Ele foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou. Bem, vamos pensar um pouco. Se o ponto estava de frente para o piloto e está falando que o míssil foi disparado para cima, ele não conseguiria apanhar. Por quê? Porque é o seguinte, quando ele enxerga o ponto, é como se o ponto tivesse parado na frente do piloto. Se o projétil, o míssil, fosse atirado para cima, ele não estaria parado, estaria se movimentando em relação ao piloto. Então, o piloto não iria conseguir pegar o projétil. Então, a alternativa A está errada. Beleza? Alternativa B. O avião se movia no sentido oposto ao do piloto, com velocidade de mesmo valor. Não estaria correto, por quê? Porque se eu tenho um objeto se movendo na minha direção, ainda mais se tratando de um míssil, né? O míssil não estaria parado em relação ao piloto, estaria indo na direção do piloto. E o piloto veria que o pontinho pequenininho, que era que acreditava ser um mosquito, ele vai crescendo, né? Ele vai ver, opa, isso aqui é um míssil, né? Então ele não iria conseguir apanhar esse ponto preto que ele pensava ser o mosquito. Então a alternativa B também está errada. Alternativa C. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade de mesmo valor. Opa! Significa, aqui está o avião, aqui está o míssil, né? Os dois estão se movendo com a mesma velocidade. Se os dois estão se movendo com a mesma velocidade, o projétil, que era o ponto preto que o piloto estava vendo, está em repouso. Por que o piloto achou que se tratava de um mosquito? Porque como o míssil estava distante, né, para o piloto é apenas um pontinho preto. Né? E como os dois estavam na mesma velocidade,
ele não iria aumentar de tamanho para aí o piloto iria conseguir verificar que era um míssil, né? Então esse é um pontinho preto, ele conseguiria, entre aspas, apanhar com a mão. Então a alternativa C está mais plausível. Vamos ver as outras aqui. Item D. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Falso, tá? Falso por quê? Porque se eu tenho o piloto e o míssil indo na mesma direção, né? Mesma direção, mesmo sentido. E a velocidade do avião é maior do que a do míssil, ele iria conseguir alcançar o míssil. Aí ele iria verificar que não era um pontinho preto, né? Então a alternativa D também está incorreta. E item E. Alternativa E. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Isso aí é absurdo, isso aí não tem nem como eu falar, né? Freado pelo ar tem a força-peso, né, meu? Aí se existe a resistência do ar e ele está no ar, o míssil, vamos supor que tivesse essa resistência, iria cair, né? Não iria estar em repouso em relação ao piloto. Então a alternativa correta é a alternativa C. C de casa, né? C. Tudo bem, meninos? Essa questão, gente, não é tão simples igual a gente imagina, né? Por exemplo, é que essa questão se tornou um pouco mais simples porque ela caiu justamente no contexto, no conteúdo de conceitos fundamentais da mecânica, né? Que é trajetória, ponto material, repouso, movimento. Agora imagina você lá no Enem com uma infinidade de outros conteúdos. Vocês ainda estão no começo do curso de física. Vocês vão ver todo um curso de física pela frente. E cai uma questão dessa, é uma questão para pegadinha. Se eu não me engano, essa questão foi do ano de 2013. Beleza? Então é uma questão bem... Parece fácil, mas não é nem tanto, tá? Você tem que ficar espertos quanto à relação de repouso e movimento. Tudo bem? E para encerrar, questão 6. Questão da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, questão de federal, né? Vamos ler aqui a questão. Numa corrida de revezamento, 2 atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para a troca do bastão. Então, tá lá os dois atletas lá. Chega um momento que para que a passagem do bastão seja sincronizada, bonitinha, para não deixar o bastão cair, os dois devem correr na mesma velocidade, um em relação ao outro. Beleza? Então, nesse intervalo de tempo, item 1. Num referencial fixo da pista, os atletas têm velocidades iguais. Item 2. No referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula. E a terceira. O movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial inercial fixo nas estrelas distantes. Aí quer saber quais que estão corretas. Beleza? Pessoal, conforme eu falei, o conceito de movimento e repouso ele não é absoluto. Não existe um referencial que está acima de todos os outros no universo. Ok? A primeira sentença, que o referencial fixo na pista, os dois atletas têm velocidades iguais, é verdade. Né? Porque se, por exemplo, tivesse um espectador vendo os dois atletas correrem, se eles estão juntos, eles estão na mesma velocidade, então eles têm velocidades iguais, então tá ok ao item 1, a sentença 1. A segunda frase, se eu sou um dos atletas envolvidos na troca, o meu companheiro ele está em repouso, né? Porque a distância entre nós dois não se modifica. Beleza? Então, se está em repouso, a minha velocidade em relação ao meu companheiro é 0, é nulo. Bem? E o 3 está errado porque é como se falasse que existisse algum referencial acima de todos os outros. E nós sabemos que na física isso não existe. Então a alternativa correta é a alternativa D de Dominique. Beleza, meninos? Então tá aí a nossa lista de exercícios que eu fiz sobre conceitos fundamentais da mecânica. Pessoal, não deixe acumular. Não deixe acumular porque esses conceitos serão importantes depois na parte de cálculo de velocidade, aceleração. A gente vai entrar em força. Né? Então, conceitos
primordiais para o aprendizado de física, não apenas agora no início, no primeiro ano do ensino médio, mas como todo o restante do curso de física, né? E quem for para prestar algum curso de relacionado a exatas, não somente no ensino médio, mas no ensino superior, esses conceitos são super importantes também. Ok? Meninos, obrigado pela atenção. A gente vai se falando aí. Próxima aula. Então a gente vai entrar na parte de velocidade, velocidade média, velocidade instantânea, velocidade escalável e velocidade vetorial. Tá? Então já fiquem espertos, ok? Que a próxima aula vai ser mais um conceito importante, não somente para a mecânica, mas para a física como um todo. Ok? Um abraço a todos, cuide-se e até a próxima. Obrigado.